Opa, opa, estamos aqui no nosso programa, no nosso pod, o pod da gente, o podcast de todos nós. Então, hoje, dia 27 de fevereiro, né? Na boca do carnaval. É carnaval, né? E ontem começou o carnaval lá no Nordeste de Amaralina, né? Ontem foi quarta, hoje é quinta. Então começou a abertura do carnaval, não acontece hoje. Desde quando foi inaugurado, foi oficializado lá no Nordeste de Amaralina, quando nós éramos vereador, primeiro mandato, a gente conseguiu fazer audiência pública e oficializar o circuito lá no Nordeste de Amaralina. Então começa ontem, quarta-feira, o couro come. E carnaval, né? Sem falar que já teve pipoco, furdunço, por aí afora, lavagem. Então, o ano no Brasil ainda não começou de fato. Só vai começar depois do dia 5, depois de março. É que tudo vai começar. Mas aproveitando, nem todo mundo brinca carnaval, a gente trabalha também, e trabalha muito, até porque a nossa categoria está nas ruas aí com o seu bloco da limpeza, fazendo, é o povo sujando e nosso povo limpando. E aí vai, que são os trabalhadores de limpeza urbana, as margaridas e os garis. Então, um abraço, bom trabalho e vamos nessa, porque logo depois vai estar aí com suas gratificações. Esse é um estado, é a capital a única capital que o trabalhador recebe essa gratificação. Isso é uma conquista da direção do sindicato. Portanto, vamos conversar aqui hoje com Ana Angélica, coordenadora geral do Sindilimp Bahia, né, que incansável, lutadora, está aí sempre nessa luta. E eu queria saber de Ana se ela está realmente satisfeita aí com as negociações da Operação Carnaval. Sei que foi muito difícil e tal, mas como é que ela tem encarado isso? Boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você vai assistir. É, na verdade, eu tinha um professor que ele dizia assim, bom dia, porque ia o dia, tanto fazia tarde, noite, né? Era bom dia, o dia. Mas enfim, olá a todos, né? É um prazer estar aqui de novo, Suíca, com você, né? Já respondendo a sua pergunta, não foi da forma que nós queríamos, né? Mas tivemos que fechar, até porque os nossos trabalhadores, como você bem falou, tá aí fazendo a limpeza do carnaval, dos furdunços, do que já começou há muito tempo, né? E a gente tá, não foi da forma que queríamos, mas aconteceu. Mas esse ano teve uma novidade, né? O sindicato sempre traz uma novidade aí para as negociações, que foi o processo de inscrição para quem queria trabalhar na Sim, Operação Carnaval. sim, Alguns diziam o seguinte: eu nunca trabalhei na Operação Carnaval porque nunca me colocaram. Outros diziam: eu não quero trabalhar Carnaval, então vamos achar uma saída. E a direção do sindicato entendeu que deveríamos colocar na mesa o processo de inscrição, para fazer, não é uma disputa, mas quem tiver interesse em ganhar uma gratificação, mesmo não sendo a contento, poderia ter o direito de se inscrever, né, para participar da festa ou do trabalho da Operação Carnaval. Carnaval. Não foi isso? Foi, e foi como você falou, um marco, porque tinha essa disputa. Ah, eu não trabalho porque o encarregado escolhe os seus lá e tal, tinha sempre isso, né? Então, na mesa de negociação foi colocado, foi dada essa ideia, né? Sugerido, na verdade, essa ideia de criar um formulário para que os trabalhadores tivessem, todos os trabalhadores tivessem acesso a essa inscrição, né? E saímos felizes com isso, porque nós também tivemos presente nisso, foi liberado também o sindicato para ajudar eles na inscrição, porque às vezes o trabalhador não tem ali a internet e tal. Então, a gente ajudou também, alguns trabalhadores estiveram na sede para abrir esse formulário e fazer a inscrição. Então, ficaram muito contentes com isso. Olha, dona Ana, que legal, isso aí é muito importante para a gente, porque a gente se sente acolhidos também, né? Porque tinha lá, porque o fiscal escolhe lá
os deles, né? Sempre tinha isso. E com esse formulário não aconteceu isso. Claro que depois de escrito, né? As empresas ali Tem uns critérios, selecionam, tem né? os critérios, né? Que para a gente também é importante, porque, inclusive, eu ouvi de um trabalhador, olha, eu vou ficar mais atento. Se eu não passar, eu vou ver qual foi o critério que eu não passei, para durante o ano eu começar a me corrigir, né? E tem isso também, que foi bastante produtivo nessa questão. Bom, então, e logicamente que nem todo mundo gosta de carnaval, mas de qualquer forma existe uma equipe aí liderada pelo Léo, né, que fica subindo e Um descendo, bicho monstro. subindo e descendo com a tropa dele para saber se os trabalhadores estão sendo e as trabalhadoras estão sendo bem atendidos, se o lanche chegou, se o transporte chegou. Verdade. Ele não brinca carnaval. Acho É que ele isso. só brinca carnaval depois, né? Não, ele inclusive ontem estava, não, como é que vai fazer? Porque eu não consegui fichar, escrever o carro dele lá, o carro nosso, na É, Transalvador. isso. Eu digo, ô Léo, que hora o trabalhador sai? 3 horas da manhã. Então você vai seguir o carro, pega o carro, que hora o ônibus sai? Você vai atrás do ônibus. Aonde o ônibus parar, você vai parar. Você não vai lá fiscalizar os trabalhadores? Então, assim, é uma equipe que a gente tem, isso e que é incansáveis. Eu tenho um orgulho dessa direção, porque eles chegam junto mesmo. Né? Léo aí, Léo, Zé Carlos, no interior, em Itabuna, naquela região do extremo sul, que ontem mesmo ele estava aqui, o Zé, quando soube que tem uma empresa em Valença que estava sem EPIs e tal, o cara saiu daqui e foi para Valença para ir lá, tirou foto, mandou para mim. Então, assim, é uma equipe da direção incansável. Então, Léo, esse em especial, que acompanha a Operação Carnaval com a equipe dele, né? Então, o trabalhador ele está sempre acolhido pela direção do sindicato. Não tem hora, não tem dia, se está chovendo, se está fazendo sol, eles estão sempre do lado dos trabalhadores. Mas esse mar de rosa nem sempre foi um mar de rosa, né? A vida A vida é é uma assim. luta. É, e, logicamente, chegar nesse status de coordenadora de um sindicato que majoritariamente de homens, hoje tem mais mulheres, inclusive na própria direção. Mas eu me lembro que quando da fundação do sindicato, o Sindilimp e a coordenação, departamento, eu fui departamento de mulheres. Imagine só, você não tinha nem mulheres. Tem uma história Tem dessa. uma história que a gente precisa contar. Eu fui do departamento de mulheres, passei por diversos departamentos no sindicato. Daqui você apareceu. Esse processo todo de angústia, de agonia, né? Porque vida de sindicalista não é fácil, principalmente quem é sindicalista sério. Para quem é meia boca, né? Dorme tranquilo, acorda. Eu não consigo, tudo que eu faço, faço com seriedade. Hoje você se sente acolhida por esse grupo de homens e mulheres lá no Sindilimp? Sem dúvida nenhuma, porque assim, toda a minha história dentro do sindicato foi difícil, não foi fácil. Assim, acredito que uma luta de todas as mulheres, principalmente mães solos, né? Então, não é fácil, nunca foi fácil ser mulher. Mas a gente vai buscando, vai acertando, né? E nós, mulheres sindicalistas, parece que a gente fica marcada, né? É meio que se olha com a boca torta e tal. Hoje eu não me sinto mais assim, né? Até dentro da direção do sindicato foi um período muito difícil. Mas hoje não, hoje eu já me sinto acolhida, né? É, tem uns que às vezes querem falar alto ou bater na mesa, mas eu digo, eu também sei falar alto, também sei bater na mesa. Então, isso não intimida mais. Antigamente me intimidava, até porque eu era madura, era verde ainda, né? É nova. Hoje a idade vai chegando, a gente vai adquirindo segurança, adquirindo conhecimento, se fortalecendo também, porque eu acho que a mulher ela não quer estar na frente do homem, ela quer estar do lado do homem, né? E eu sempre tive parceiros muito importantes na minha vida e você é um desse.
que sempre me fortaleceu dentro do sindicato, nunca me deixou sozinha. Então, quando a coisa Só quando você apertava, foi presa, né? quando a coisa apertava, Quando eu você foi... ligava para eles, fica, ó, aqui e tal. Então, assim, quando eu fui presa também, foi um. Eu não podia ir, mas mandei um Mas você junto, estava Edson. lá, você estava Mas fui lá, você atrás. estava do lado de fora, você estava o tempo todo ali dando segurança, ligando para todo mundo que era possível. Então, em momento nenhum, eu me senti só. Então, essa luta do sindicato é importante quando você tem companheiros do lado. Porque homens tem vários, mas companheiros são para poucos. E eu tenho companheiros do meu lado. Eu sei realmente com quem eu possa contar qualquer momento, né? Principalmente na luta sindical, eu sei que eu posso. Eu lembro, Suíca, que a primeira vez que, quando eu fui empossada e foi uma briga interna, né? Se a gente for contar, a gente não sai daqui hoje, mas uma briga interna por disputa de poder, enquanto você defendia o coletivo, tinha outros que defendiam o seu umbigo, né? Então, quando naquele meio de confusão você colocou meu nome como coordenadora, e teve muitos que depois pediram desculpa, mas naquele momento era muito difícil você ter um grupo de 30, 40 homens e ter só uma mulher, uma, duas, três mulheres. E eu fui colocada como coordenadora e você estava sempre ali do lado, me apoiando, né? Me ajudando. E você falou, Ana, amanhã, não sei se você lembra disso, amanhã você vai fazer uma assembleia na antiga Vega, que hoje é Sotera Ambiental, onde tinha mais de 300 homens. Então, imagine eu, que nunca tinha pego no microfone para falar. E a gente estava lá, né? Você mandou outras pessoas estar ali junto comigo, mas eu tremia do pé à cabeça, né? E naquele momento, quando eu pedi a Deus para colocar palavras na minha boca, né? O que é que eu vou falar para aqueles homens? Porque naquele momento a gente estava tendo um confronto de base, né? Diretores, briga interna e tal. Mas graças a Deus deu tudo certo. Não vou dizer que foi fácil, não foi, porque como você falou, a nossa categoria, a grande maioria são de homens, né? Ao longo dos meus 22 anos dentro da direção do sindicato, né? Meu terceiro mandato, a gente tem construído uma história de que eu me baseio tudo no que você passa, né? Você, como foi meu líder, quando eu entrei no sindicato, como você falou, você foi da direção da Secretaria de Mulheres, e uma vez eu cheguei na CUT e o povo falou, eu achei que esse sindicato não tinha mulheres, né? Então, para a gente é importante esse espaço de poder, saber que dentro dessa base tem mulheres, e tem muitas mulheres que têm uma valorização muito grande. Bom, aí quando eu falei quando foi presa, que ele estava defendendo os terceirizados. Sim, Num governo nosso, é importante dizer, naquele momento verdade. era no governo petista mesmo. E os trabalhadores terceirizados estavam um salário atrasado. Hoje não tem mais isso, né? Acabou, mas nós tivemos que nos acorrentar em saques, em sede de secretaria. A gente tinha confusão, briga com os secretários. A gente invadimos várias vezes a Secretaria de Educação. Então, Aquela secretaria do CAB, todas. nós fizemos tudo para defender esses trabalhadores e as trabalhadoras. Depois colocaram os trabalhadores no REDA, estão aí. Isso vai passando mais de 12 anos, né? Os trabalhadores estão no REDA aí. Vai terminar agora, espero que aproveite essas pessoas. E defendendo esses trabalhadores foi conduzida até a delegacia. E foi no Camburão, no fundo do Camburão. É bom resgatar essa foto aí para a gente mostrar que, mesmo elegendo um governo petista, a gente tem que continuar lutando. Sim, E um governador me disse isso, petista. certo. Entre eu assinar, eu estar com a caneta na mão e as coisas acontecerem, você tem que empurrar. E nós empurramos. Nós conseguimos a lei anticalote, tanto no município de Salvador, como a lei anticalote no estado. Eu digo isso porque foi uma deputada que propôs a lei anticalote, mas os deputados de oposição lá só votaram porque eu fui para lá no dia pedir, o Sindinip foi para lá, o Sindicato dos Vigilantes também.
E é bom deixar claro, Suíca, que essa lei só saiu no ano onde os trabalhadores mais sofriam, os Isso. terceirizados, porque todos os meses a gente fazia manifestação para o trabalhador receber salário. E é bom, é bom ficar ligado que o sofrimento continua. É bom a gente ficar ligado porque assim, tipo, conseguiu reajustar um acordo com o sindicato patronal, mas tem outras coisas, por exemplo, assistência médica, por exemplo, não chega em todos os municípios e o governo precisa ficar atento a isso, porque o governo do estado tem pago aí algumas indenizações de ações trabalhistas, indenizações de ações trabalhistas do sindicato, que as empresas sumiram e o estado está assumindo isso, pagando isso. Então, foi nesse contexto que eu falei. Eu não, quando eu cheguei, já estava andando com ela pela cidade, né? E não foi só esse momento, teve um momento não neve, né? E tal, eu sempre estive lá. Então, teve esse caso que me marcou por demais, né? Foi difícil. E a gente pôde contar com alguns parceiros, deputados que foram comigo para a delegacia. Aí a própria delegada que disse que não ia conduzir, ela não iria para a detenção, porque existia uma ordem de um certo secretário aí para ela e Edson ir para a detenção, porque estava defendendo o salário dos trabalhadores. É nesse contexto. Então, a idade vai nos é, modificando o nosso pensamento, mas a luta continua aí, né, com esses trabalhadores, já vai findar, enfim, né, algumas empresas não mudaram o seu perfil, só mudaram de nomes, e aí os trabalhadores continuam sendo escravizados, os trabalhadores também. Mas temos outras lutas, eu falei aqui de processos, porque quando a gente não consegue, na conversa e no diálogo com os patrões ou com o Estado, né, a gente vai para a justiça. E eu tenho observado que vocês têm recebido alguns elogios, o Sindilimp tem recebido alguns elogios de trabalhadores que estão, depois de 15, 16, 20 anos, recebendo suas indenizações, né, de processos esses. Como é que você tem enxergado isso, o seu papel, sua responsabilidade nesse processo? Isso para a gente é de uma valorização muito grande, porque você falando aqui, eu passo um filme aqui na cabeça, porque além desses empresários que decretam, muitas vezes somem, o trabalhador às vezes não sabe nem quem é seu patrão, entende? No processo do Estado é assim. Às vezes o patrão dele é o que está do lado dele ali varrendo, porque o É, cara botou o nome como laranja. é. Então, não conhece seu patrão. A terceirização é nesse nível. E quando as empresas vão embora, o trabalhador só tem o sindicato para te proteger. Então, a maioria desses processos trabalhistas é desse nível. É sindicato e o contratante, geralmente é o Estado. Né? Então, assim, esses processos, que não são poucos, são milhares de processos que estão sendo pagos, Suíca. Agora, depois do recesso, está saindo muito processo. Acho que os juízes, nesse recesso, teve não sei, talvez o Senhor Jesus abençoou para que eles liberassem esses processos. Então, está chovendo muito processo trabalhista, graças a Deus, liberando o alvará para esses trabalhadores. Como você falou, tem processos que duram, em média, de 15 a 12 anos. Tem um processo que também foi um marco para nós, foi quando o tribunal nos chamou para fazer aquele acordo, né, Mas aí já foi com a Prefeitura com de a Salvador, Prefeitura né? de Salvador. Então, aquilo para a gente foi maravilhoso, foi no mês de junho, né, onde os trabalhadores já estavam há mais de 12 anos esperando, né, e aí já começou a pagar, porque esse, no caso, é pelo RPV. RPV, então alguns já estão recebendo. Mas cá no estado, paga todo, tem trabalhador que chora, temos vários depoimentos de trabalhadores, né? Olha, ontem minha geladeira queimou, olha como Deus é bom para mim. Então, são situações maravilhadas que a gente fica feliz em estar acompanhando isso, né? As meninas que trabalham, as nossas duas funcionárias
no jurídico, tem vários relatos, né, de pessoas que choram, agradecem. Tem gente que nem sabia do processo, isso é mais importante ainda, né? Então, eu peço aos trabalhadores que procurem sempre o sindicato, dá acesse o nosso site, acesse o nosso Instagram, porque tem informação lá de processo e que você pode estar em um desses processos. Bom, então é isso, né? O sindicato, quando não consegue fazer, aglutinar os trabalhadores, tem a justiça, porque a gente precisa entender que o trabalhador ele é a peça mais fraca nesse processo todo. E a justiça tem realmente julgado a favor dos trabalhadores. Eu acho que isso que é mais importante. Esse processo de 16 milhões de reais, 16 milhões de reais na Prefeitura de Salvador. É lógico que a gente contou com o departamento jurídico, com a disposição do procurador do município e com o braço político, né? Que eu tive que insistentemente ir lá, tal. E uma noite eu recebi o telefonema como é que a gente chama? Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, à noite, para que eu comparecesse na sexta-feira, que era o último dia. Larguei tudo e nós fomos para lá, junto com a prefeitura, o procurador do município, nossos advogados, todo mundo que estava empenhado nisso, e fizemos um acordo. Foi o melhor acordo do Nordeste e o terceiro do país. 16 milhões de reais. E aí os trabalhadores estão recebendo. Isso é muito importante e você mostra a transparência do próprio sindicato, porque publiciza, eu sempre olho lá, publiciza. Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, porque para alguns trabalhadores, sindicalistas, todo mundo é ladrão, né? E para todo político é ladrão, e a gente eu sou diferente. Então, eu não tenho nada. Você quem não somos nós. Eu não tenho nada, por exemplo, tudo que eu tenho, eu conquistei antes da política, dos mandatos. Então, tudo que todo mundo tem o seu trabalho. A gente tem muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, então o Sindilimpo ele também cuida dos terceirizados, né? Tem suas disputas e tal. Mas na verdade, eu te chamei aqui para a gente falar sobre um projeto de lei que nós fomos a Brasília por diversas vezes para tratar disso. Quero te mandar, se ele conseguisse nos escutar, nos ouvir, na verdade, Paulo Paim, que começou tudo com ele lá no Senado. Inclusive, o Senado já aprovou, está na Câmara de Deputados e Deputadas, está lá amarrando. Houve um movimento grande no Brasil aí, parece que esfriou um pouco. Mas o Sindilimp está aqui firme e forte, cobrando aos nossos deputados e deputadas sobre o projeto 4146, que trata da regulamentação dos da profissão dos trabalhadores de limpeza urbana, que é garis e margarida, de um piso salarial para esses trabalhadores, que são incansáveis, né? E isso, valorizando os trabalhadores, colocando 40% de salubridade. E isso, quando esse projeto for regulamentado, os trabalhadores terão o direito de se aposentarem especialmente, né? Uma aposentadoria especial. Porque não é justo que os trabalhadores recebam 40 ou 20 e quando vai se aposentar, nada. Então a gente precisa debater sobre isso. O que é que você tem visto? O que é que você tem pesquisado? Com quem você tem conversado? Há esperança nesse processo voltar logo para o Senado e os trabalhadores terem um sorriso no rosto? Suíca, na verdade, as PLs todas, né? Sempre ela é muito sofrida, né? Se não tiver um braço político, a gente vai ficar anos esperando. Eu estava falando, você falando aí de política, o quanto a política é importante nesse contexto todo, né? Porque se não fosse a política, a gente não tinha feito não tinha conseguido esse processo do tribunal com a prefeitura. Precisou de você, como representante da categoria, estar ali conversando com o prefeito, até que saiu, né? A mesma coisa foi da lei anticalote. Se não tiver um político ali para fazer valer a lei, não sai. Nessa PL, eu também acho que a gente tem que correr atrás dos políticos. Acredito que esfriou um pouco, Suíca, porque a PL é para
quem é trabalhador terceirizado, né? De empresas Então, privadas, né? empresas privadas. Então, os servidores, né, que são próprios das prefeituras, não se sentiram acolhidos. Então, eles estão nessa luta para ser inserido também nisso. Então, como ainda não conseguiu, e talvez isso não vá conseguir, né? Não quero tirar aqui se conseguir, ótimo, né? Mas, inclusive, tinha uma audiência pública onde não aconteceu, justamente por isso, porque todos os estados queriam participar para justamente os servidores públicos tivessem direito a essa lei. Essa lei é tão boa, né, como todo o PL, só em regulamentar a profissão já é de bom tamanho. Ter um piso salarial, melhor ainda, né? Ter essa aposentadoria especial, maravilha, que é tudo que os nossos trabalhadores de limpeza urbana precisam, é ser valorizados, né? O quanto é tem que valorizar esses trabalhadores. Então, essa PL vem justamente para dar toda essa garantia, né? Bom, então, assim, no miúdo, a PL na verdade, ela protege, né, os trabalhadores das empresas privadas, até porque quem é servidor já tem uma regulamentação própria, né? Então, não se Exatamente. mistura. Então, não, quem é seletista com servidor, concursado, né? Todo esse processo. Eu também acredito nesse movimento, por conta dessa questão que deu uma esfriada. Mas tem outros sindicatos aí que eu tenho conversado, eles estão tentando, porque isso é extremamente importante. Para além disso, tem toda uma questão de orçamento. Mesmo sendo para iniciativa privada, presta serviço ao município, precisa estar dentro do orçamento anual do É. município, nos contratos do município. E aí acaba todo mundo quebrando, né? Então, eu acho que vai sair, espero que eu esteja vivo para ver, mas vai sair, mas tem todo esse caminhar, mas é preciso forçar essa Continuar fazendo, né? forçar. Continuar fazendo as nossas ações. Eu, a semana passada, entrevistei aqui as meninas do Grupo Alerta Pernambués. Então, no Grupo Alerta Pernambués, o sindicato também tem esse processo de acompanhar, né, os trabalhadores nos seus bairros. E o Sindilimp tem como um parâmetro também ajudar as associações. E tem a associação de bairro, o Grupo Alerta Pernambués, que cozinha comunitária, cursos, cuida de mulheres, isso é uma série de coisas, maravilha. Mas o Sindilimp tem a própria associação dela, que é a Aslimp. Limp. E funciona onde e como? As Limp, ela funciona na própria sede dentro do Limp, né? A parte lá nós temos Mas tem uma barbearia, diretoria diferente. tem a diretoria diferente, né? A diretoria toda legalizada. E lá a gente fornece barbearia, que ultimamente, meu irmão, tá tendo um sufoco, né? Tanto que a partir do dia 22 nós vamos funcionar os sábados para tentar dar conta. Nós tínhamos um só barbeiro, agora já contratamos outro para dar conta. Eu acho que os trabalhadores eles têm usufruído mais nisso. Colocamos duas manicures de terça a sexta, isso também vai até sábado. Então, os trabalhadores têm esse acolhimento. Tem uma assistência médica, não assistência médica, mas como é que eu vou dizer? Laboratorial. Um laboratorial para os dependentes, né? Porque os nossos trabalhadores eles têm assistência médica deles própria, né? Que é a Apivida. Então, essas Limp, quando eu vim estar coordenadora, a gente tinha essa associação para dar suporte aos trabalhadores. Você sabe melhor do que eu, que quando vocês falam que criou para dar um apoio ao pessoal, né, da Limpub, porque não tinha e tal. Então, acabou ficando, porque é uma ação social, é cuidar do social do trabalhador, né? E a gente também, Suíca, ainda faz
distribuição de cestas básicas através das Limp. Esses trabalhadores que estão no INSS ficam meses, né, até sair a perícia. Enquanto isso, o trabalhador tem que comer, né? Tem que pagar as contas. Então, as Limp, ela entra nessa ação social também, dá essas condições aos trabalhadores, não deixar aí nas filas imensas de INSS. Tem muita história. Todo dia as pessoas perguntam: "Pô, você não escreve um livro e tal? Sua vida, o sindicato." A associação ela foi criada em 96, 95, porque o trabalhador não tinha crachá, não tinha contra-cheque, recebeu dinheiro na boca do caixa, não tinha crédito. Na verdade, tinha dentro da Limpurb um FAI. Inclusive, eu quero até mandar meus pêsames aí a Jorge, que faleceu. Eu vi pelas minhas redes, né? Jorge é um grande amigo meu da Limpurb, parceiro. Então, a Limp surge, mas o tempo vai passando, né? O trabalhador vai adquirindo outras possibilidades, mas as instituições criadas, elas também foram se melhorando. E eu tenho muito orgulho, por exemplo, de falar no Sindlimp com muito orgulho, né? De falar nas Limp com muito orgulho, falar no GAP é com muito orgulho. Isso significa que o Sindlimp, ele não é um sindicato que trata a pauta economicista, simplesmente. Trata da pauta, é um sindicato cidadão que trata de outras pautas. E muito me orgulha também de ter você na coordenação do Sindlimp e estar à disposição para qualquer hora. Não joga a bola, mas está torcendo pela seleção, está lá. Não joga vôlei, mas quando tem um time de vôlei, está lá. Quando os meninos das empresas aparecem para fazer uma confraternização, está lá, representando, participando, ajudando. E eu acho isso muito importante. Mas isso lhe deixa também feliz nesse processo? Sim, eu faço de coração. Eu sou muito social, gosto de estar perto deles. Você sente. Eu acho que é do ser humano, né? Que gosta de sempre estar com uma pessoa ali, mesmo que seja uma coordenadora do sindicato. Mas se os políticos tivessem essa visão, né, de não só buscar a comunidade em época de política, né? Então, o sindicato ele serve para isso também, está próximo do trabalhador. O trabalhador gosta de quando a gente está juntos, né? Se faz um baba lá. Eu, antes da Copa CUT, eu não gostava de futebol. Eu tenho um filho em casa mesmo, que esses dias a pressão foi para 16, torcendo para um time lá que eu não sei nem quem era, mas os trabalhadores, a Copa CUT, eu fiz presente em todos os jogos, porque você vê ali que eles ficam: olha, dona Ana está só torcendo para nós, a gente tem o compromisso, como eles falaram, dona Ana, as duas Copas, né? Apesar de não... eles não colocaram isso na mídia, mas os dois campeonatos da Copa CUT, quem ganhou foi o Sindlimp. Contra só um time, só uma base, um setor colocou 7 times e nós derrotamos todo com um único time. Então, isso é motivo de orgulho para mim. Como eu não vou estar lá, então eu faço isso de coração. Hoje a única pessoa que eu vou poder dizer eu não vou é se minha neta tiver algum problema. Mas como ela tem vida e saúde, então sempre que minha base tiver, por qualquer situação, eu vou estar junto com vocês. Bom, quando o Sindlimp estava se formando e tal, e a gente sempre tinha a presença, teve até aqui no nosso projeto, Georgina. Perfeita. Georgina, Uma figura maravilhosa. Perguntei por Lavínia também, figura maravilhosa, foi que me formou. O povo chamava a gente da CUT. Da CUT. Qual é a relação hoje do Sindlimp com a CUT? O que é que a CUT tem, de fato, ajudado o Sindlimp nas suas pautas? Por exemplo, esse PL 4146,
essa questão dos terceirizados no Estado, que tem sofrido muito, um ponto de vista não de salário mais, que não tem o atraso assim tão absurdo como era antigamente. Se atrasar, atrasa um dia e tal, mas já é atraso. Mas antigamente levava meses, 3 meses, 4 meses. E na CUT, a gente, saudade desse negão, Martiniano era o cara que estava com a gente o tempo todo, colado ali, em cima de tio elétrico, brigando, independente. Porque a gente aprende o seguinte com Lula: governo é governo, trabalhador é trabalhador. Aí não me interessa, ninguém vai me esperar que eu vou jogar a poeira para debaixo do tapete. Mas Martiniano estava com a gente. E hoje eu não vejo a CUT de fato colada com o Sindilimp. Você acha que há um preconceito porque nós somos considerados não o meio da pirâmide, né? O topo, porque tem algumas categorias, se der uma bufa, tá lá o pessoal da CUT. O Sindilimp é diferente. Você, em várias reuniões da direção, você sempre falava assim, você tem 4 mandatos de vereador, e sempre que eu dizia, Suíca, tá precisando disso, 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 você dizia assim, olha, faça o seu papel. Eu, como político, eu vou fazer aqui, ligar, ver o que é que faz, mas vocês façam o seu papel. Então, isso para mim é muito importante, né? O seu mandato foi um mandato representativo, mas nunca ofuscou a direção do sindicato, né? Mesmo sendo do PT, como você falou, eu fui presa por uma ação para defender os trabalhadores. Você nunca disse não vai, sempre vai, mas eu vou ver aqui como é que eu posso resolver. Nós levamos anos para ter um assento dentro da CUT, aliás, nunca teve, né? Isso foi politicamente também, né? Você por trás, Aí nesse conversando caso com aí um, com um. foi a seleção que A ganhou. seleção acabou levando a gente, Foi. vamos colocar assim, acabou levando a gente até um assento. Hoje eu sou diretora da CUT, aí pode dizer assim, eu sou da CUT, né? Eu não, quem é da CUT? Somos nós que está ali. Então, mas a CUT, ela não, você manda um ofício, você pede para, fui na reunião, falei do nosso PL, mas ela eu não sei qual é aquele jogo ali, se tem alguma política ali, como você falou, se a gente está, talvez lá na CUT, o Sindilimp não apresente estar na pirâmide, talvez a gente esteja na parte de baixo, mas eu, para lhe ser sincero, eu não preciso da CUT para fazer o Sindilimp ter essa valorização que ele tem, ter essa dependência que ele tem, ser um sindicato independente, um sindicato cidadão, um sindicato que vai fazer, pode ser no governo de fulano, de ciclano, a gente vai fazer. Eu acho que quando a CUT toma uma posição dessa de não estar fazendo, levando nossas pautas para discussão, só quem perde são eles. Porque você viu os jogos da CUT, só quem bota a gente lá somos nós. As festas do Sindilimp são festas, né? Vai vir aí o Dia do Gari, nós fizemos ano passado, há mais depois da pandemia nós fizemos, mas o ano passado fizemos, foi uma festa maravilhosa, onde colocamos 3.000 pessoas dentro do fantoche. Então, na discussão de pautas, de não falar, de não falar da gente, então tem uma fala que o nosso saudoso Edson falava, né? Como era? Pode falar mal, o que quiser do auxiliar, mas fazer o que a gente faz. Ninguém faz. Ninguém Pode faz. falar mal, mas fazer o que a gente faz, ninguém faz. Então, assim, eu não me incomodo muito. Claro que a gente fica chateado, porque fala de rodoviário, fala de outras categorias, e a do Sindilimp, quando leva para reunião, anota, mas não sai nada. Então, assim, a gente continua fazendo nosso trabalho, nossa vida nunca foi fácil, os terceirizados são mal vistos por eles, pelos primeiros. Sindilimp, Um sindicato. o único sindicato que tem o meu respeito é o Sindilimp. Eu não vou dar nome aqui, mas ele falou, com esse eu não sento, com esse nem o governador quer que eu sente, né?
porque aí você já leva para o lado político, e a gente sabe que a política ela está inserida dentro de qualquer espaço, né? Então a gente sempre soube entrar, sempre soube sair. E quando não abre a porta, a gente sabe como faz, mas a gente faz com educação, né? Da forma de resolver os problemas dos trabalhadores. Então, assim, a CUT, eu acho que só quem perde é ela, e não dá essa visibilidade para nós trabalhadores terceirizados da limpeza urbana do estado da Você Bahia. falou duas coisas que eu me deixar. Uma foi essa do É essa. procurador E e a outra. outra, ontem eu tive a reunião com a doutora Mônica, essa do Certo. STF, da prefeitura, onde ela falou que já chamou também, está resolvendo a questão do mesmos moldes da prefeitura, né? Já está tudo resolvido, que é aquele processo grande da Sandes, então o trabalhador da Sandes ficar ligado aí. Ela disse que agora só precisa o quê? O lado político, que eu falei aqui, né? Então precisa sim, já está bem avançado, mas ela sabe que precisa do político para ver o tal do orçamento, né? Essas coisas todas. Então, mas que ela está investindo nisso e que para ela será um ponto de honra. Então, eu fiquei muito feliz. E mais uma vez, né, falando da valorização do sindicato, da valorização do Sindilimp, do quanto nós temos responsabilidade com os trabalhadores, o quanto a gente faz as coisas com clareza, sem esconder nada de ninguém. Então, para ela, nós somos referência de sindicato. Então, foi muito bom ouvir isso de uma juíza do tribunal, né? Então, isso me deixa muito feliz. Então, significa que tudo que eu fiz, e nós fizemos, né? Todos nós, os que passaram, que já passaram dessa para melhor. Espero que Deus coloque na mão em bom lugar. Deve estar muito feliz também pelo processo onde nós chegamos, onde nós podemos chegar também. Tem essa coisa de botar na cabeça no lugar, mas eu estou à disposição para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, né? Para defender a categoria. Isso significa que a gente está no caminho certo, sempre no caminho certo. Talvez seja por isso que algumas pessoas olham a gente meio atravessado, né? Porque eu sei que fizeram até aposta para que a gente tivesse envolvido em algo. Mas a gente vai seguindo o nosso caminho. Sou amigo de todo mundo, falo com todo mundo, né? Tenho um espaço com todo mundo. E isso é muito importante. Mas estamos no carnaval, né? As centrais, as pessoas, geralmente algumas, né, tem um foco em determinado lugar no carnaval. Eu sou carnaval em todos os lugares. Já fui, né? Eu já não sou tanto assim, já estou mais recolhido. E tem a mudança do Garcia, que já não é essa mudança assim. Era bacana quando a gente era oposição, a gente criava problema, reclamava, saía na rua, era porrada, não deixava desfilar. Hoje não. Oficializaram até a mudança do Garcia, mas sempre há um espaço para debate na mudança do Garcia, defender algo, e está muito evidente que a defesa da democracia é uma pauta da mudança do Garcia. Mas o Sindilimp vai preparar alguma coisa, alguma faixa, uma fanfarra para defender o PL 4146? Acredito que sim, Suíca. Como você falou, já estamos no carnaval, né? Inclusive, participei da reunião da CUT, né? Que eles também fazem isso. Então, eu estava meio que... Não sei se a gente vai se juntar com a CUT, com o grupo da CUT, né? Sair lá com nossa faixa, principalmente a favor da democracia sempre, né? Sem anistia, né? Jamais anistiar Será esse que ele vai ser o povo. cara, quando se fala assim anistia, será que o cara vai ser preso no carnaval? Era porreta, Oh, né? meu A Deus, festa eu seria tô com dobrada, fogos né? lá esperando isso. A festa seria Mas dobrada. vamos estar sim na mudança do Garcia. Posso não estar em pessoa, mas com certeza nossos diretores vão estar lá segurando nossa faixinha, né? É isso, mudança do Garcia é um É um espaço, né? espaço de protestar. De protesto, já foi melhor, tem muito mais protesto e tal. E Hoje a já não história temos. é boa, né? Mudança de uma galera aí. Mas enfim, aí a esquerda foi se apropriando, foi se apropriando. Mas depois abandonou, porque o Estado começou a ajudar a financiar, aí onde entra, o único lugar que entra
recurso e não tem briga, é no Sindlim. É, Lá não tem problema. não. Porque o dinheiro que entra lá é do trabalhador, não é É, nosso. Então ninguém vai brigar por isso. Então, mas quando entra, tem um racha. Ou o negócio que todo mundo gosta, mas quando entra, racha. verdade. Né? Porque não se pensa coletivamente, se pensa no seu próprio umbigo. Mas, de fato, estamos conversando aqui com a Ana Angélica, coordenadora geral do Sindlimp. Você que está nos assistindo aí, dá uma força aí no canal. Bom, você falou aqui de seus diretores. Você falou de Zé Carlos, falou de Léo, falou de. Tem Eliette, tem Dejane, que é poeta, tem Alena, Além, e tem tantas outras pessoas, Galego. Tem uma diretoria que está sempre à disposição. Mas como é Rinaldo também, como é estar com os olhos em 417 municípios? Lógico que em 417 municípios não tem, tem a limpeza urbana, mas é ligada à prefeitura uma parte, porque um municípiozinho pequeno não vale a pena você contratar uma empresa. Às vezes tem até prefeito que contrata com lixo mais caro, né? Aí às vezes tem prefeito, aí não dá EPI, o sindicato tem que ir lá, é confusão e tal. muita. Mas como é seus olhos nesses municípios todos? Como é que funciona isso lá? Se eu for te dizer que a gente acompanha, é humanamente impossível, né? A gente está sempre em alerta, a gente tem sindicatos regionalizados, né? Sul, extremo sul, norte, enfim. Então, eles tentam, vou dizer que conseguem. Ontem, na véspera da abertura do carnaval, é, eu recebi um pedido de ajuda do Ministério Público, porque ela recebeu uma denúncia de uma cidade chamada de Brejões, e dizendo que o trabalhador tinha feito essa denúncia, que faltava EPIs e tal e tal. E para mim é muito bom, Suíca, quando o Ministério Público nos aciona, né? Prova de que a gente está Outro dia, um atuando. procurador do Ministério Público de lá de Brasília ligou para ajudar Para a gente. trabalho escravo aqui, né? Verdade, verdade. Então, tem um trabalho escravo aí, É, fiscaliza aí, vê como é. fiscalize aí. Tanto que o Ministério Público daqui, eu falei para ele, atrapalhou esse processo, né? Não nos procurou, enfim. Esse de Brejões, em pouco tempo, né? Como eu falei, eu não conheço, mas o outro diretor conhece. Mas aí, infelizmente, esses trabalhadores são próprios da prefeitura, né? Mas, como eu falei, a denúncia valeu, porque ela nos aciona de uma certa maneira, mesmo não sendo nós que representamos, mas a gente já encaminha, já disse que o que está acontecendo lá é verdade. Falta de EPIs, trabalhador com a própria roupa do corpo, sem fardamento, sem nada, imagine. É um funcionário público E com, da prefeitura. e com muita gestão começando Começando agora. agora, então é o que dá mais. Já os nossos terceirizados, que são tão bem acolhidos, né? Temos problema? Temos vários. Mas essa limpeza urbana, principalmente aqui da capital de Salvador, nunca foram tão acolhidos, né? Porque, como eu falo, Léo, não só Léo, mas como você começou a falar, nós temos duas trabalhadoras que nós tiramos da rua para estar hoje dentro da sede do sindicato, porque estavam doentes, problema de pele, a outra problema de saúde. Hoje trabalham lá interno nosso, até para que resolvam suas vidas, né? Então, no montante dos 417 municípios, a gente não consegue. Mas eu vou te dizer que mais ou menos 300 e poucos municípios a gente consegue, Suíca. Aqui em Salvador, sobre o que você propôs aos consórcios, às empresas, criar um programa de acompanhamento às gestantes, às mulheres gestantes. Lógico que foi apresentado para todas as mulheres, mas, de fato, as gestantes precisam serem acompanhadas, né? Ter uma atenção, porque muitas vezes trabalham, não tem um enxoval. E as empresas e o braço político sabe que na prefeitura a prefeitura, Estado, então é só abrir as portas. Então, foi apresentado isso e foi criado um grupo de trabalho para tratar isso.
como é que isso chegou até você? Chegou até mim porque, assim, como tem varredoras que são mulheres, as varredoras Margaridas, no caso, uma específica nos procurou porque ela estava com problema de uma gravidez de alto risco, né? Imagine você, mulher, que menstrua, né? Que tem sua TPM e grávida para varrer uma rua nesse calor que está fazendo, né? Salvador, mais de 37 graus. Então, uma mulher grávida com a gravidez de alto risco para estar nesse ambiente é muito complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, gravidez não é doença. Mas as grávidas, elas têm que ter um atendimento especial, né? Então, a gente é, firmamos um compromisso com as empresas. Ainda não aconteceu, mas já está em pauta. Depois do carnaval, nós vamos ter reuniões com as assistentes sociais das empresas para a gente criar umas normas para proteger essas trabalhadoras, não só as grávidas, mas nesse momento especial para as grávidas, porque já chegou para mim 3, né? Então, a gente precisa realmente proteger essas mulheres para que isso não aconteça o quê? Uma gestação prematura, né? Um problema de pressão alta, né? E isso recorre à saúde, né, Suíca? Pode vir uma perda de gestação ou até morte da própria mãe. Então, eu não sou médica, mas eu sou mãe e eu sei que isso é possível. Então, a gente está fazendo essas reuniões para acolher essas mulheres. De que forma? Se pode colocar dentro da garagem, se pode colocar numa rua menos muito povoada, né? Ensolarado. Que tenha mais sombra, a gente fazer esse tipo de acompanhamento com elas. Então, Mulheres Margarida, também estamos te protegendo em relação a isso. Bom, conversamos aqui com a Ana Angélica, coordenadora do Sindlimp Bahia. Para mim, eu não posso negar, né, a satisfação que eu tenho de. Eu tenho errado algumas vezes, né? Ou muitas. Mas quem eu prefiro errar do que perder por falta de tentativa, né? Então, assim, se eu acertei em uma determinada escolha, foi com a Ana Angélica cuidando aí dos projetos sociais, cuidando do Sindlimp, estando na CUT, não falta reuniões, se posiciona, toca a vida como deve ser tocada, com firmeza também. Então, ninguém aqui deixa de dizer, não, não aprendi com as dores, porque se aprende com as dores e com firmeza, mas é possível você não ser revanchista, nada nesse sentido. Então, tudo que a gente tem, como diz a música, é nós, né? Ou somos nós. Então, Ana, muito obrigado por tudo. Os trabalhadores estão bem acolhidos, eu sei disso. Quando eu passo na rua, o cara até me conhece. Eu sou Ica, mas me conhece. Mas cadê a dona Ana? Então, é muito desse jeito. E assim, de Calice aqui não é conhecido, vá cuidar de outra coisa, valeu? Então, muito obrigado, Ana, por dispor do seu tempo. Hoje, quinta-feira de carnaval, está aqui tocando e informando as pessoas como é que funciona o sindicato, como é que está o PL e como é que está a nossa vida. Então, bom carnaval, trabalhadores de limpeza urbana, estaremos aí com vocês, viu? Acompanhando a Operação Carnaval. Bom carnaval a todos e até breve. Valeu! Quando for